Então chegamos a mais um Raizcast, dessa vez o 29º, é a segunda temporada, né? A primeira temporada foi feita numa sala, sem microfone, sem nada, era a raiz a coisa. E hoje o nosso programa está aqui no estúdio da Fadismo, um estúdio que eu me sinto, né? Parece um estúdio de TV, muito sensacional, né? Para quem era raiz, saímos para outro nível. E o programa Raizcast, ele traz empreendedores, histórias, contamos para todo mundo ver que não é uma coisa fácil. Que a gente, quando olha o resultado final, acha que se torna fácil. Então, cada um dos convidados ele vem aqui para contar a sua história. A nossa conversa vai ser uma conversa bem raiz mesmo, bem caseira, como nós estávamos falando antes do programa. Perfeito. E de praxe, a apresentação é vocês quem fazem. Olá. Show de bola. Quem começa? Vai lá. Eu deixo. Apresentar aí sobre mim, sobre minha vida? Isso, apresentar. Vamos iniciar com os nomes e quem são os nossos dois convidados de hoje. Perfeito. Eu me chamo Tainara, tenho 27 anos e sou parceira do Bruno aí no empreendimento da New Era Santa Maria, que é a loja que a gente tem no ramo do varejo, que fica localizada lá no Praça Nova. Primeiro fala da quem é lá na infância. Vamos lá, podemos iniciar assim. Tá, perfeito. Tainara sempre foi uma criança muito comunicativa, sempre foi também uma adulta muito comunicativa. Tem uma pergunta que eu vou fazer. Santamariense ou não? Santamariense. E tu, santamariense? Eu sou erechinense. Bom, aqui temos uma divisão. Mas desses 29 programas, nós temos apenas 6, se eu não me engano, 6 santamarienses. Demais são poucos. Pessoas que vieram de fora e estão empreendendo 29, Santa Maria. né? Incluindo eu. De fora também? Eu sou de Quaraí. Quaraí, né? Quaraí, que legal. Então, são de fora. O Bruno foi importado pra cá, pra Santa Maria. Eu vim pra cá. Mas a gente vai chegar nessa parte. Eu vou chegar aí. Eu vou chegar. Então, eu sempre fui uma criança muito comunicativa, assim. Sempre fui ligada também à área de eventos. Desde criança, tive 2 pais, meu pai e minha mãe, né? Que eram empreendedores raiz, digamos assim, também. Meu pai tem uma oficina de moto, raiz, muito raiz. Bem raiz. Bem raiz mesmo. E a minha mãe era cabeleireira, então ela tinha também o salão de beleza. Hoje ela é funcionária pública, mas ela sempre convivi com pessoas que estavam ligadas ao empreendedorismo, né? E me formei em Relações Públicas, eu sou Relações Públicas, me formei pela UFSM em 2018. E sempre fui muito ligada, assim, a questões da área... Quantos irmãos são? Ou é só filha única? Só eu. Sou filha única. única. Nossa. Eu sou filha única. Eu não posso criticar porque eu sou filho único, então vendo essas coisas. Agora, tu falando ali, eu vi a Nath, ela queria relações públicas também agora, e no fim ela ficou... Como ela tá linkada à empresa e passando lá, nós resolvemos em conversa, ela tá fazendo o curso de Compliance, que é o primeiro do Brasil, aqui na Fadisma. Então, legal. Então ela tá linkada à empresa fazendo compliance. Ela queria meio relações públicas, essa área, mas aí nós definimos a fazer o curso esse na Fadismo. Eu sempre me imaginei dentro da comunicação, mas quando eu decidi fazer relações públicas, eu era estagiária na Caixa Econômica, né? Então, sempre trabalhei desde pequena, comecei a trabalhar com 16 anos de idade. E aí foi ali que eu decidi que eu ia fazer relações públicas, fui dentro de estudar, né, o que cada uma se encaixava comigo ou não, e eu vi que dentre todas, RP ou jornalismo, né, eu tava entre as duas, e aí eu fui para relações públicas, e graças a Deus eu fui para relações públicas, porque eu me encontro demais, e hoje é o que nos ajuda muito, principalmente dentro da New Era Santa Maria. Questão do marketing, né? Exatamente. E aí sempre fui ligada com essas questões, participava do concurso de beleza, e aí isso também me ajudou muito a conhecer pessoas e estar dentro, né, de locais onde existiam pessoas influentes e que me faziam enxergar e ver as coisas de uma maneira diferente. É aquilo, né, quer voar, esteja junto das águias, porque vai te facilitar. Exatamente. E aí aí me formei em Relações Públicas, fiz estágio, meu estágio obrigatório foi dentro da Ford, foi no Super Alto, que foi um estágio também para mim que foi bem bacana. Assim. Carlinhos é meu guru. Eu vi que ele veio aqui, inclusive. Foi o primeiro programa aqui, o primeiro programa na rádio. Ele me colocou dentro de um grupo de empresários e aí ele foi lá e me colocou também para fazer essa questão de mentorias e a questão... Ele me fez mexer, só que ele foi lá, me colocou e saiu, né? Eu estou aposentado, te vira. Então ele está sempre me instigando essas situações aí. Ele quer... Desde que eu vim em Santa Maria, ele é a pessoa que me abre muitas portas. Não só em Santa Maria. Até eu tinha falado agora há pouco, eu fui para a Inglaterra, ele disse, está indo para a Inglaterra? Eu digo, tô. Eu gosto de dar os exemplos para ver o que é network, a importância que tem, né? E todo mundo tem que ter um... Eu sempre digo, a pessoa, se tu quer rápido o teu caminho,
eliminar erros, pega um mentor, pega uma, né? Infelizmente hoje tudo virou consultor, né? A pessoa vai ali em São Paulo, faz um curso, vem aqui querer ensinar. Não, mas tu tem que aprender com quem realmente trilhou o caminho das pedras. Exatamente, é aí que tu vai aprender. E eu tô sempre linkado a essas pessoas, assim como tu falou, e é isso que faz a gente crescer. Exatamente. E aí, para um exemplo rápido aqui, eu tô indo para Inglaterra, Carlinhos. Aí ele olhou, então vamos fazer o seguinte, pega a tua erva mate que tu gosta de vender aí, fazer, leva para um amigo, aí ele me apresentou, chamou na hora ali, ligou para um diretor de uma grande corporação no Brasil que está aposentado na Inglaterra, vai lá na casa dele, leva um chimarrão para esse gaúcho e já faz teu network. Fez contato, marquei, fui lá na Inglaterra, daí o Dona Jaque pegou uma bicicleta, adoro andar de bicicleta na Inglaterra, saí andar de bicicleta, fui lá no apartamento dele, levei o chimarrão, fizemos um contato. E network não é uma coisa imediata, né? Não é tu já querer alguma troca da pessoa. Exato. Com certeza uma semente foi plantada. É o que eu costumo falar, eu já comentei muitas vezes isso com a Tainara, eu costumo comentar com os amigos mais próximos também. Eu acho que o network, assim como tu comentaste, é uma coisa que, pra mim, eu vejo como mais importante do que o próprio dinheiro. Tá, mas primeiro, antes de nós seguir, tu vai ter que te apresentar. Nós precisamos saber um pouquinho. O cara que veio de Erechim, como é que é? Vamos lá. Vamos me apresentar antes de eu cortar. Senão a gente se empolga e vai embora nas conversas. Exato. Meu nome é Bruno, eu tenho 27 anos, eu sou de Erechim. São dois novos, tu também é 27, tu falou, né? Faço 20 tô me sentindo um vovô aqui. Só 20 anos a mais. Eu sou de Erechim. Eu vim parar aqui em Santa Maria depois do carnaval. Uma longa história. A gente se conheceu, aí a gente começou a namorar, enfim, eu vinha pra cá com frequência, mas aí com o tempo ficava complicado, Erechim até longe, Santa Maria é longe, e era gasto com viagem e tudo mais. Aí acabou que eu peguei um apartamento aqui, a gente morou junto e tal, foi morar junto. E eu também, na época, trabalhava pela internet, então para mim, independente onde eu ficava, assim, para mim era tranquilo para trabalhar. Então, linkou uma coisa com a outra mesmo. Foi bem rápido, inclusive. E aí... Isso girou tudo. E aí girou o negócio. Em torno de 8 meses, assim, mais ou menos. E aí a New Era Santa Maria... Aí vamos pro negócio. Podemos entrar aí no se negócio. Conheceram, começaram a morar junto. Isso, aí a gente se conheceu, começou a morar junto, o Bruno veio pra cá. E aí, quando foi dezembro de 2018, eu tava me formando. Eu me formei em fevereiro de 2019. Sabe que todos os que eu entrevisto aqui, a maioria das empresas iniciou... É inacreditável, né? 2018, é sempre na época quase da pandemia. A New Era Santa Maria tem uma questão bem... brava, assim. E todas levaram choque. Mas vamos primeiro na criação. Vamos na criação dela, então. E aí, eu tava me formando, tava trabalhando no estágio na Ford, né, na Super Alto. O Bruno ainda tava ligado com a empresa dele, ele tinha uma loja também, que era só e-commerce, E aí, já fazia lá em Erechim, né? Comecei em 2015. Tu veio pra cá, veio morar pra cá, mas continuava fazendo esse mesmo... Porque ela, independente do local, tu fazia a questão da importação. Fazia o dropship e funcionava. E aí, existia uma possibilidade, né, de eu ser efetivada na Super Alto, mas surgiu a New Era Santa Maria, né? O Bruno falou, cara, eu vou entrar aí de cabeça em outro plano. Tá, New Era, vamos lá, o que é o significado de criação? É uma marca? Foi criação de vocês? A New Era Santa Maria é uma franquia, tá? E a New Era, ela é uma marca, uma fornecedora oficial dos maiores bonés, né? Dos times, principalmente da MLB, da NBA e da NFL. Mas ela é uma marca, principalmente de headwear, que são os caps, né? Que são os bonés. É uma empresa... Provavelmente tu já deve ter visto. Eu tenho um desses. É da New Era. Agora eu olhei, eu tenho um desses. E aí ela nasceu nos Estados Unidos, né? Ela tem mais... Eu tenho mais um, ganhei mais um. Já notaram? Esse eu não vou esquecer. E vai vir, vai chegar. Nem que eu vá lá Foi uma visitar... gafe nossa. Nem que eu vá lá visitar New Era. Eu vou lá, New Era, eu vou lá visitar. Não, mas eu vou fazer o seguinte, não precisa ir lá, o Cancia, eu até vou ter que registrar aqui, o Cancia foi lá me levar o kit, entregar, mas eu vou visitar vocês lá, porque eu tenho 3 lojas que eu prometi que eu tenho no shopping, então eu vou ter que arranjar um tempo. Vou lá, vocês estão, como é que é? Todo dia vocês estão lá? Deixa na parte da manhã ali. A gente tá... Parte da manhã vocês estão por lá. Isso, a gente é bem presente. Da tarde, a gente tá todo dia. Vou arranjar um tempinho e prometo que eu vou lá fazer a visita. Isso, vai lá nos visitar, vai gostar de conhecer a nossa loja. Então a New Era é uma franquia que trabalha com a questão... Isso, a gente trabalha com uma marca que tem mais de 100 anos no mercado. Então ela nasceu... Ela é pioneira, né? Ela nasceu em 1920, isso.
E aí veio a New Era pra cá, né, pro Brasil, e aí a gente então se tornou uma franquia da marca e a gente abriu em 2019. Mas antes da gente abrir, foi aí que começou, né? O Bruno me fez uma proposta, estava me formando, existia a possibilidade de ser efetivado na Super Alto. E o Bruno... E tu, Bruno, que viu a ideia da New Era, na verdade, gostava da questão do... a questão surgiu que com a minha outra loja, né, que eu trabalhava com importação, eu já atendia algumas pessoas internas da própria New Era Brasil, tanto da parte de comunicação quanto parte interna, já tinha o contato. E aí, em 2019, através desses contatos, surgiu a possibilidade da Santa Maria entrar no radar de expansão da marca. E aí, pelo fato do pessoal já me conhecer, até porque eles normalmente não ficam abrindo para novos franqueados sem ser indicação. Sim, é muito complicado. E aí, surgiu a ideia, se eu quisesse assumir Santa Maria, assim como também na época a proposta era para assumir o Estado, onde abrir essas operações era para mim assumir. E foi que a gente sentou, conversou. Eu sozinho no negócio, na época, realmente não tinha como pegar, até porque minha família é de Erechim, né? E eu aqui. E aí surgiu a proposta que eu... Marqueteira, gosta do comercial, não para de falar, tudo, então vai ser ali. Tudo. Eu falei, agora ponto físico mais o marketing, nós vamos juntar os dois, vai dar certo. E aí foi o que aconteceu. A gente começou a negociação, entrei em contato com o pessoal de lá. Eles fizeram uma avaliação pessoal, assim, para ver se entrava também nos parâmetros da marca. E a gente acabou trazendo a New Era para Santa Maria. E assim a gente se tornou a primeira franquia aberta no estado do Rio Grande do Sul. Que show. Tu sabe que tu falando isso me deu uma dor no coração, que eu lembrei de uma história, até registra depois para mim, Nath, que eu botar esse assunto. Eu sempre fui fã, eu ia para os Estados Unidos, vou para os Estados Unidos todo ano, e eu sou fã da marca da Skechers, nos tênis, não sei se vocês conhecem. Sim. E hoje nós temos uma marca própria que é a Nina Shoes. Eu tenho uma marca de tênis própria, baseada nos tênis lá, que é quase um tênis meia, que a gente chama, que o americano ele adora muito. Então a gente criou a marca hoje, a Nina Shoes, tem. Mas eu era e sou fã da questão do skate. E no Brasil não tinha o skate. E isso foi uma falha que eu tive, porque o cara que trazia, era o responsável da skate no Brasil, era contato meu, tinha telefone, tinha tudo, me dava com ele. E agora tu falou isso aí, eu digo, perdi dinheiro lá, porque eu poderia ter aberto. Agora eu já tenho visto que tem avançado mais. Sim. Ainda no Brasil tá, mais atrasado a parte da expansão, né? Hoje, por exemplo, eu compro sempre o Go Run, que é um que eu gosto, é muito suave, ele já tá no 9 já. E aqui no Brasil eu acho que é 4, 5, mais ou menos. Ainda tá um pouco mais atrasado. Ainda tá bem mais atrasado. Mas tu me fez me dar uma dor no coração. Eu percebi que eu deixei passar. Mas passou. Isso me doeu agora. E aí eu sempre fui ligado também com essa parte de venda, enfim. Meus pais são comerciantes desde o princípio, né? Eles têm mercado lá em Erechim há uns 20 anos já. Trabalhava com eles lá também. E sempre me dei com essa parte de venda mesmo, da parte do comércio, enfim. Aí fiquei um tempo fora, minha ideia era jogar futebol, né? Queria ser jogador na época. Tentou bastante? Tentei. Fiquei um tempo na Europa também, voltei. E aí foi aí que eu vi que talvez, pelo fato de gostar de roupa, marca, enfim, eu vi alguma oportunidade lá de que no Brasil não tinha o que tinha lá. Por exemplo, na Itália, que era na época. Sim, já estava com a visão, né? Mais ampla. Já tinha uma visão mais ampla, mas ainda era futebol. E sabe que isso é muito legal, né? Porque eu sempre falo para as pessoas, se todo mundo tivesse oportunidade de viajar, o quanto traz de ideia nas viagens. Bagagem. Cara, eu trago muita coisa. Por isso que eu faço 2 viagens por ano para o exterior. Claro, uma é para aproveitar com 4 filhos, eu tenho que sair com Dona Jaque. Aí eu tenho que sair. Tem jeito. Então a gente sai para namorar. Mas o mais importante é que... E falando para namorar, vou dar um recado aos casais, tá? Muito importante isso, cara, porque a gente esquece o relacionamento, vai em coisa. Isso eu ouvi de um padrinho da minha mulher, quando lá nós iniciamos o casamento, ele sempre disse... Ele falava assim, a cada 3 meses eu saio, só eu e a mulher, para ter o nosso momento. E aquilo eu gravei, linkei, né? Então 2 vezes por ano a gente sai viajar. Só que essa saída para viajar não é só para aproveitar a questão do casal, mas também a gente começa a olhar de fora os negócios. Sim. Aí tu começa a fazer umas análises, tu sai daquela caixinha, né? Tu começa a analisar, exatamente. E uma das maiores coisas que me fez crescer foi a questão do marketing e audácia, que foi a questão do Careca, os outdoors, isso aí explodiu muito. Sim. E foi uma visão que nós tivemos lá nos Estados Unidos, que tem muito, colocado muito, né? E a Jaque, ela começou a dizer assim,
Tu notou que, como tem principalmente advogado, coisa assim, botavam umas fotos nos Estados Unidos, muito outdoor. E ela, que legal isso, o que tu acha? Eu sou meio louco, pensei, digo, mas eu vou fazer uma campanha. Vim pra cá, Dito e feito. coloquei a primeira campanha de outdoor, aí o pessoal dizia que era arrogante, que era nojento, que não sei o que. Não surge existe, todo Santa mundo. Maria não tinha. Sim. Isso nós estamos falando 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu acho. 5 anos atrás. E aí Santa Maria não tinha isso. E as pessoas falavam isso. E aí o meu marketing, inclusive, falou, tu tem certeza? Eu digo, cara, eu tinha a minha empresa, eu tinha levado um golpe do sócio. Então, a parceria, quando nós mudamos e colocamos o nome da Parceria Solar, eu falei, ninguém mais me tira essa empresa. Perfeito. E aí eu disse, vai ser o meu rosto e a minha meu empresa do meu jeito. E aí eu linkei a isso. Só que a mudança foi tão rápida da propaganda que eu botei muito sério, né? Que eu via todo mundo, a questão era séria. Pô, vamos passar a seriedade, né? Ainda aproveitei a primeira foto, foi o Diário, fez pra mim de graça lá, porque eu fui fazer uma propaganda, eles fizeram de graça. Naquela época nós era raiz mesmo, tinha levado um golpe, eu tava... Tava no fundo do poço. Se eu não tivesse a empresa pequenininha lá de segurança, pô, tava ferrado. E aí nós tava iniciando já de novo, né? E aí bateram a foto, eu botei aquela foto séria assim na mesa. E passou. Daí a segunda campanha, já tinha uma fotinha melhor, fizemos uma segunda campanha. E aí a minha filha tá passando no outdoor. Eu contei até pro Cancier, porque ele fez agora com a esposa, coisa, né? E aí nós ficamos falando de outdoor. E aí a minha filha passando com uma colega, e a colega dela olhou. Mas olha lá, aquele careca, um cara de bunda, né? E aí o meu pai, e aí esse cara ficou vermelho. Aí chegou em casa e me contou. Eu digo, não, realmente, vamos mudar? Cara, aí tava chegando os patinetes, que nós estávamos apostando muito em elétricos, né? Sim. Subi no patinete, o cara, bate a foto aí. Aí subi rindo, bate a foto. Fechei o negócio da saída para Porto Alegre, ali botamos aquele outdoor gigante. Boa viagem, bem-vindo Santa Maria, com patinete rodando. E aí começamos a... E aí agora o último que mais está rodando é esse, né? Peguei todos os carecas que são clientes da parceria. Achei que o Chuc, o reitor, não ia aceitar. Todo mundo aceitou. Tá todo mundo lá. E aí trabalhamos nisso aí. Então, é famoso network. É isso aí. Tu tem que fazer, né? E o marketing tem que ter coragem, tem que... Com certeza. E uma comunicação muito própria também, né? Todo mundo se enxerga, né? Exato. Todo mundo vê. Agora, até saindo daqui, eu tenho reunião lá no jurídico e um dos que tá ali é do jurídico. E toda vez que eu entro lá, ele me diz assim, pá, não vai sair. Quando é que vai sair? Porque não param de falar comigo, não param de dizer, tá gostando da família, tá fazendo charme aí. Mas é muito legal, cara. Às vezes eu ando no... E hoje eu tenho visto que nós fizemos uma pesquisa... 90% das pessoas, mais de 90% já viram outdoor ou conhecem a questão do A gente careca. vê muito lá no shopping, né? Na entrada do shopping. Aquele eu fiz um contrato longo para ser exclusivamente nosso. Aquele ali é sempre ali. Tu entra, não tem como não olhar para aquele outdoor. Né? Todo mundo passa por E agora o pessoal sabe que o pessoal já começa a me cobrar. Essa campanha já tá há bom tempo, né? Dos careca. Não, a nova vai vir. A nova vai ser boa. A nova vai ser boa. Eu já bolei, já tô criando, a nova vai ser boa. Não, e o legal é isso, gera expectativa. Mas eu vou lançar para os meus seguidores. Eu acredito que até semana que vem eu já vou lançar. Os meus seguidores vão poder ver antes e vão decidir a questão do fazer uma coisa diferente. Isso é muito legal. É muito legal. Mas vamos lá, New Era, o que mais? E aí a gente abriu em 2019, né? Acabou que... agosto de 2019. A gente embarcou nessa, foi uma correria. A gente lembra, tava 4 horas da manhã, a gente precisava abrir a loja no dia 9, porque era dia dos pais. A gente precisava... Data no shopping, né? Isso, a gente precisava, era também um pedido da própria marca. E tava em contrato. E aquela correria de obra, correria de montagem de loja, enfim, mas superamos. Esse foi, acho que, o primeiro desafio. Um dos primeiros desafios, né? E aí a gente superou essa, e aí... A gente passou alguns bons perrengues, porque a gente inicialmente abriu a loja raiz, sem funcionário. Então, quem trabalhava era eu, Bruno. Então, a gente trabalhava horário de shopping, de segunda a segunda, das 10 da manhã às 10 da noite. Então, a gente passou, assim, um bom tempo vivendo, respirando a marca, a New Ainda tinha Era. uma folguinha, porque quando iniciou a nossa empresa de segurança, a Dona Jaque, nós era 24 horas. Não. Tinha... Nós não saía de dentro da empresa. Ainda tinha uma margem. Nós tínhamos funcionários, mas faltava 2 para completar a escala. Aí era então, nós tu direto. sabe o que a gente tá falando, que é bem sabe complicado. Bem mais Nossa, é bem complicado. Semana passada nós fomos para a filial de Bento e nós estamos com a mudança de equipe tudo e nós fomos para lá. Os últimos 3 dias da quinta, os últimos 2, quinta e sexta, ficou só eu assumindo. Cara, deu um movimento no sábado que eu nunca tinha visto e não tinha dado forma normal. E aí eu vi que eu tava perdido. Eu desaprendi a imprimir folha, eu desaprendi a mexer com a questão. Não, e aí nós ficamos perdidos e chegava o pessoal a atender e era nós por nós, era secretário, nós na loja, tava sozinho, só nós dois.
Tá louco. Aí eu vi que como eu sou dependente hoje de funcionário De para regente, tudo. Cara, eu tenho as pessoas na minha volta para tudo. Sim. E aí nós dois ali, eu me perdi. Eu não sabia imprimir, difícil. já que não sabia também É fazer. difícil. Como a gente se perde o senso, né? A gente fez meio esse caminho um pouco inverso, sabe? A gente realmente no começo não tinha como. Tinha que ficar ali dentro Não mesmo. dava realmente. Não Mas tinha como todo, pagar. assim, é todo mundo que inicia. É, E esse sim. é o bom, né? O E esse é o bom, sacrifício eu brinco, eu não tenho faculdade, eu não tenho nada, mas tenho meu terceiro ano completo, enfim. Mas. Tu quase, né? Quase. Tu desistiu, na Desisti, verdade. na verdade, por causa do. Tu tá que nem Dona Jaque. Dona Jaque, a preocupação dela era porque ela não tinha nível superior. Como é que... E ela ficava nisso, né? Eu digo, olha, conheço tanta gente que tem nível superior que não serve, né? Não tem nem condições para isso ou para aquilo. Isso não quer dizer que não vai fazer. Claro que não me interpretar errado, que a gente estudar é positivo. Exato. Mas no caso dela, ela tinha essa preocupação, Com até certeza. que ela esqueceu disso. Eu digo, Exato. pô, hoje tu tem um cargo de diretor administrativo de um Sim. grupo grande, com tudo que tu assumiu e a responsabilidade que tu fez, isso já é o... Não. E eu conheço grandes empresários, grandes, Que não. tem nível superior. Essa parte, sem tirar a importância realmente do nível superior, enfim. Mas eu sempre fui muito mais focado na prática do que na teoria, assim. Nunca fui muito pelo fato, de entender muito, mas colocar a mão na massa para poder fazer mesmo. E sempre foi desse jeito que aconteceu, enfim. E aí na loja foi muito isso. Depois de uns 8, 9 meses que a gente tinha aberto, aí acabou que estourou a pandemia. A gente contratou o nosso A gente primeiro contratou, ele funcionário. ficou um mês ali, estourou a pandemia. Teve que E aí descontratar. Exato, aí Teve que veio a demitir, pandemia, a gente, né, aquela loucura, ninguém sabia o que ia acontecer, como ia funcionar, a gente estava recém há 8 meses aberto, né, Exato. com investimento aí pela frente, com com todo tudo investimento rolando, exato. E aí, simplesmente, eu e o Bruno ficamos E esse assim... investimento de vocês, como é que veio? Como é que vocês fizeram? Essa é uma parte mais minha, assim, foi, na época, já tinha o dinheiro, grande parte do dinheiro pelo fato de eu já trabalhar, já tinha outra loja, enfim. Guardava e tinha essa... E aí apostou tudo, né? Porque, pro pessoal entender, antes da New Era eu tinha uma loja que eu trabalhava com importação, aí eu trazia mercadorias de fora e vendia. E eu consegui criar um network bacana, consegui atender muitos jogadores de vários times, atores da Globo, enfim, diversas pessoas que realmente gastavam e ainda me ajudavam a divulgar. Ajudava a Então, divulgar. isso é importante, né? Hoje uma divulgaçãozinha de uma pessoa Exato, famosa. exato. E aí esse network foi o que me ajudou muito, porque na época, em 2015, essa loja que eu tinha no Instagram era, sei lá, talvez a quarta no Brasil, então era um negócio novo e funcionava muito. E aí, com o passar do tempo, consegui guardar também o dinheiro e a gente... Foi investimento. Foi pra investimento, então, negócio. E como é que tá ainda essa empresa? Então, eu tirei o foco dela, não realmente pelo fato da New Era e por eu ter aberto em Passo Fundo também, depois do tempo eu abri outras unidades. Era Passo Fundo também. E aí... Antes da pandemia? No meio da pandemia, meio da pandemia. Na primeira parada da pandemia, aí a gente abriu em Passo Fundo, com outro sócio. E aí veio a segunda onda, aí foi pesado. E aí foi que a gente vendeu agora, faz um mês até, é bem recente que a gente vendeu. Mas, enfim, aí eu comecei com essa parte mesmo, de trazer as mercadorias de fora, enfim. E aí, ter esse... Você perdeu? Me perdi. Agora eu fui na... Não, é que para o pessoal entender que tá ouvindo ali, tu entrou com o recurso inicial de vocês foi de todo da empresa que tu juntou. Exato, e vocês exatamente. apostaram tudo que tinha na economia na questão. Na questão E aí veio da a franquia. pandemia e gelou. Porra, perdi toda a minha economia agora, o que eu faço? Aí tava assustado. E aí até tu me perguntaste em relação ao outro negócio, como eu continuo, tenho ainda os contatos que ainda são fiéis, que sempre acabam comprando comigo mesmo. Segue na importação. Sigo na importação, com o dropship, enfim. Mas o foco principal realmente é a franquia New Era, onde exige mais realmente, até pelo fato da gestão de pessoas, enfim, que é o que hoje em dia a gente tem também. E recentemente você abriu uma marca nova também, né? E recentemente eu abri uma marca própria também, em novembro do ano passado, que eu tô colocando para rodar também. E aí eu e meu irmão, a gente é junto, mas tá saindo bacana também. É um outro segmento, até pela experiência que eu tenho. Hoje eu faço parte de alguns comitês de produtos que é dentro da New Era mesmo, então eu tenho uma visão do que vai ter de coleção daqui até 2025, por exemplo, hoje, a gente já tem produzido. Então eu consigo trazer e reproduzir bastante ideia para minha marca também. Aí já com esse know-how, E aí o que é a marca daí? Aí é uma marca de vestuário também, o nome é Pasme Club, a gente colocou para rodar ela agora também. Camiseta, boné, acessório, enfim, dentro do meio que eu já atuo. E
Mas é uma nova loja ou é lá Não, é mesmo? uma marca virtual mesmo. Ah, virtual. Virtual. Que legal. A gente já tem algumas multimarcas, a marca em si vendendo, mas é só pelo site. E aí, com a marca, eu consigo linkar também com essa parte do network que eu tenho. São influenciadores, enfim, que eu já tenho uma parceria próxima e que às vezes não cobram, só por uma camiseta já tem E a divulgação. questão própria de gestão, de logística, tudo já tinha esse know-how. Então Já tinha, então é fácil. Pra mim porque é eu tudo acho que muito hoje o automático. maior problema para quem inicia uma questão por internet é a questão da logística, né? Tu tem um produto barato, mas a entrega sai mais caro. Exato. Então isso tudo já... Hoje, na parte da marca, a gente consegue ter uma margem diferente quando a gente produz. Então, às vezes consegue diluir, consegue dividir com o próprio cliente essa questão do frete, enfim. E também a forma como a gente divulga, né? Às vezes, para a gente que está iniciando, não é nem interessante a gente ter uma divulgação fora do estado. Porque fica mais caro e tu não mais tem caro. como suprir, tu pode dar um pontapé, né? O pontapé errado ali. Então a gente vai caminhando devagar mesmo isso aí. e é a forma como realmente funciona. Acho que nós vamos ter um negócio, aproximar aí a questão da fábrica de tênis, vamos botar na marca Vamos conversar, aí, vamos pegar conversar. esse teu know-how, essa experiência que Vamos tem aí, eu acho conversar. que vai me ajudar. Se eu posso ajudar O bem. grande problema hoje é a questão de gestão de pessoas mesmo. É conseguir o grande gargalo do crescimento. E olha que eu tenho segurado a empresa ou qualquer detalhe é justamente por isso. Tá muito complicado. Tá difícil. Mesmo. Tá muito difícil. Hoje, para quem empreende, eu acho que essa parte da gestão de pessoa é um dos E das tu maiores achar dificuldades, e assim. conseguir é que se grande encaixa mesmo. no teu intuito também, na tua visão, é o que mais a gente tem dificuldade, assim, às vezes. E eu sempre, na própria mentoria, quando estou passando para as pessoas, eu sempre digo, o primeiro treinamento que tem que dar não é técnico. O primeiro treinamento da pessoa que entra tem que dar é a essência da empresa. Exatamente. E a essência da empresa para ela ver se ela vai incorporar aquilo e realmente é aquilo que ela... Vestir a camisa. E aí quando tu vê que as pessoas chegam lá, por exemplo, a gente nunca não contratava pessoas de empresas concorrentes. E agora com o mercado da solar deu muita parada e tem muita gente no mercado, então alguma coisa a gente vai, contrata ou está fazendo. E aí a gente vê aqueles vícios, aquelas coisas que tu diz assim, poxa, isso não é a essência da empresa. Nós trabalhamos dessa maneira. Sim. Nós pensamos mais no pós-venda do que no venda, que é isso que deu o nome da empresa. Essa é a diferença que dá é o principal. Para a empresa. Mas acho legal, nós vamos conversar. Claro, com certeza. Sabe que de todos que passam aqui, mais ou menos hoje nós estamos com 30%, 40% sai negócio. 30%, 40% sai alguma coisa. Eu gosto. Negócio sempre sai, sempre sai. Não, e aí foi assim que meio que surgiu tudo, sabe? Meio que foi acontecendo e hoje daí tá tocando, tá? A New Era tá andando, tá? Eu tenho essa outra empresa também que eu atuo mais no off mesmo e tem a marca que a gente tá colocando para rodar. Hoje, nessa parte do digital, falando do digital, a New Era Santa Maria, com o trabalho que a gente vem fazendo junto, assim, é meio que referência nas franquias. Hoje a gente tem em torno de 120 operações, assim. É interessante falar que eu e o Bruno, a gente tem algo muito em comum, assim, é que a gente sempre busca dar o nosso melhor com o que a gente tem. Sim. Se a gente até recebeu recentemente uma supervisora lá da marca, semana passada, ela esteve visitando a New Era Santa Maria, e ela estava me falando sobre a gente começar com algumas ações em relação, principalmente à mídia offline, a outdoor, a rádio, enfim. E eu e o Bruno, nesse segmento, a gente nunca entrou, assim, com a marca, sabe? E é muito impressionante o que a gente conseguiu fazer com a marca. Sim. Trabalhando com... Exato, sabe? Com o que a gente tinha. Com o que a gente tinha, da forma que a gente tinha, mas tentando trabalhar da melhor maneira possível, tentando entregar o melhor pro nosso cliente, sabe? Eu acho que eu e o Bruno, a gente tem isso muito forte em nós. Tanto que ela comentou assim comigo, tá, mas quem é que faz as fotos de vocês? Quem é que faz os vídeos de vocês? Eu que faço a foto. É um produto raiz. Eu que organizo o nosso ensaio, eu que edito as nossas fotos, eu que faço toda a nossa programação, toda a nossa calendarização, sou eu que posto. Então, assim, tudo que a gente se propõe a fazer sempre fazer bem feito. Exato, sabe? Isso é o grande segredo. Exato, fazer bem feito. E eu acho que... a gente faz como se fosse pra gente mesmo, como se a gente quisesse receber esse atendimento, né? Que eu acho que é o mais importante. Porque hoje o que tem de empresas e o atendimento também, que é qualquer coisa, sabe? O pessoal só faz o serviço que tem que fazer como se fosse uma obrigação. Eu acho que isso aí já se tornou uma parada que é comum, sabe? Então, fazer o diferente, dar um atendimento, também, buscar, né? Buscar pelo novo, assim. Por isso também eu acho que a New Era Santa Maria se tornou referência dentro da New Era Brasil, sabe? Realmente, assim, ela estava comentando conosco que
quando entra um novo franqueado, o franqueado geralmente pergunta, né? Porque essa parte é por ti, né? Você tem que seguir as regras da New Era, mas é por ti, você que faz esse trabalho. Tem autonomia, né? Você tem autonomia para fazer isso desde que você siga as regras da marca. Exato. E aí, mas geralmente o franqueado chega, né, para a supervisora e pergunta, né? Como que, né, tem alguma coisa e tal. E ela sempre diz, olha, entra no perfil da Santa Maria. Que Então, é mais ou menos Mas a porque nós referência, somos a referência, assim, sabe? Que Em tudo legal. que a gente se propõe a fazer, assim. E é muito interessante que a gente tenha levado o nome Santa Maria para dentro. Não, e até as pessoas que a gente envolveu na New Era, né? A gente pegou de influenciador até para gerar essa credibilidade. Pessoas que, cara... Que o Bruno já trouxe que eu da O importadora dele. avatar, o cliente de vocês hoje, qual vocês identificam? Se tu me perguntar na Solar, eu vou te dizer que são acima de 40 anos. Isso é muito engraçado. Isso aí foi Porque uma- isso é uma questão, assim, que é bem complicada até dentro da New Era Brasil, assim. da New Era Brasil. Porque a gente atinge um público que vai desde os 10 anos de idade até os 60. Então, tu tá trabalhando com um público muito amplo. A gente brinca que o nosso público é quem tem cabeça, né? Exato. Quem tem A gente cabeça brinca nós aí. A gente brinca, né? Claro, a marca hoje... Eu usava muito boné. Hoje a minha identificação Não deixa tem, Não, deixa deixa usar. de ser o boné, exato. Só férias. Eu sempre usei boné, adorei usar boné. Aí hoje em dia eu tenho... A marca tem, né, o Headwear como o principal produto, assim, e é como a New Era foi conhecida, né? Como a New Era cresceu. Os produtos principal, carro-chefe. É o boné Yankees. É o boné. É o boné Yankees, sem dúvida. O boné Yankees, pra contextualizar, Yankees é um time de beisebol americano. E aí esse boné, o New York, é o que ficou conhecido lá atrás. Principalmente por conta dos filmes, Dos séries, filmes e tudo mais. Tudo que tu vê. famoso tudo, usando, então... E o primeiro lá, que o pioneiro realmente foi da New Era, e é eles que produzem até hoje, assim, os principais. E gera muita mídia espontânea isso também, né? Muita mesmo. Que acaba ajudando a marca A de crescer, modo assim. global. Aí tem mídia bem camisetas, tem... Geral. Isso, geral. Só não tem tênis, eu acho. aí agora o vestuário tem crescido muito, assim, principalmente de corta, assim, eu acho que o segundo carro-chefe da nossa marca de produto, assim, Jaquetas, é né? as cortas, as jaquetas, assim, porque realmente a New Era entrega um produto de valor De qualidade, muito bom. agregado, assim, exato. E é isso que mantém, né? Por exemplo, eu estava agora... Nós estamos qualificando um pessoal para venda da erva mate agora. E na entrevista que eu estava fazendo com ele, a gente conseguiu uma coisa ao contrário. Geralmente, erva mate, arroz, questão do commodity, para te entrar no mercado é muito complicado, né? E aí tu tem que oferece isso, oferece aquilo, Sim, fazer. bonifica. E nós tivemos uma coisa ao contrário. Por quê? Não sei se sorte ou por... Quando eu trouxe essa erva mate, eu trouxe porque ela é muito boa Qualidade. e não tinha aqui. E nós tínhamos uma página de... Mais uma. CTG Virtual, que tem 100 mil seguidores. E aí eu liguei para a ervateira para botar a propaganda dela. Aí eles mandaram 2 caixas. Uma eu sorteava e a outra eu usava em casa. Só que sobrava a erva e eu dava para alguém sempre. Só que o pessoal dizia, cara, eu quero essa erva, eu quero essa erva. É negócio. É negócio. Peguei meu carro no próprio canal ali. Estão gostando. Pessoal, vou mostrar para vocês que com R$ 1.800 vou iniciar um negócio. Fui lá falar com uma ervateira familiar. 2 horas nós se tornamos amigos lá, eu e o gringo. Daí consegui, carreguei meu Fusion, vinha baixinho, assim, no meio do mato ainda. Trouxe toda essa erva. Eu comecei a entregar alguns pontos. Claro, tu tem network, Claro. né? Daí tu facilita também. Com certeza. Aí vendi para um, para outro. Eu entregando, mostrando o pessoal que eu tava fazendo. Porque eu não ia envolver nenhum dinheiro de outra empresa, nada, ia ser Era aquilo ali. E aí comecei, aí botei no saguão lá da parceria. Uma das coisas que as pessoas me perguntam na imersão, porque a imersão é lá na parceria, então eu faço as pessoas... E aí elas entram e elas olham, tem sorvete, tem erva mate, tem um tudo. café. Aí a pessoa diz assim, pô, isso aqui não confunde as pessoas? Não, porque a empresa ela é conhecida solar. Só que quando entra lá, a pessoa tem um atendimento, por exemplo, erva mate. Quem que não gosta de erva? Aí o cliente pega a erva, os vendedores, eu já digo para minha equipe comercial, gente, faz o cliente levar a erva. Só que a erva vocês vendem, solar pode dar, mas a erva não, porque a erva o dinheiro é contadinho, é vendido. E aí o que acontece? Esse cliente retorna lá. Hoje nós temos um índice de cliente que vai lá só para pegar a erva. Claro, e aí nós começamos a colocar num ponto, numa feirinha, Mercado Royal, que a gente é muito parceiro deles, é um dos maiores clientes nossos, colocamos lá. Agora esses sábados vamos fazer uma grande promoção. Começamos num ponto pequenininho, sem pressa. Melhor coisa. E aí quem me procura, Beltrame, fechamos um contrato para entrar direto. Aí Maior mercado, e aí a gente está entrando lá. Então isso que eu digo, é a cautela, a calma, bem feito. Eu trago isso em paralelo com a marca mesmo, que a gente tem criado agora, que é a PASB Club.
A gente também criou com esse intuito, devagar, produzir um produto de qualidade, enfim, poder entregar, ter um feedback bacana. E foi aí que a gente também buscou multimarcas para poder colocar nosso produto. E através do trabalho que a gente vinha fazendo já na rede social, o Já produto aproveita entregou, o público, né? já aproveita Já o público. Começou a surgir realmente essas multimarcas querendo comprar o produto para já ter em loja. Então, pra gente, se às vezes a gente quisesse... Pra te valorizar o produto e ter preço, senão tu vai ter que manter isso e ter calma. Exatamente. Porque se tu não der qualidade, tu vai ter que dar quantidade, eu sempre falo. Então, Perfeito. Isso é uma coisa que eu trago lá na imersão e eu sempre falo para as pessoas. Gente, o segredo é esse. Perfeito. Tanto é que nessa reunião o pessoal, não, mas aí se nós... Eu digo, cara, nós não temos pressa. Não. Se o mercado vir com coisa, não precisa. Tranquilo. Deixa aqui. Deixa aqui, parado porque ele aí. tem que pegar valor. Exatamente. O produto é bom, é diferenciado, é o único com selo internacional, é orgânico também. É valor. Exato. É valor. Deixa Exatamente. E aí que o pessoal vem atrás. É a cultura também que a gente sempre se propõe ali dentro da É, loja. porque se tu for para quantidade é complicado. Tu É. tem que ir para qualidade e para valor Valorizar agregado. cada vez E mais. fazer o pessoal ir atrás mesmo. O grande poder ir atrás do teu Aí negócio. que tá vocês começando. tendo essa questão da mídia, não tem. É ter calma mesmo, cautela com o tempo. Exato. Um tênis completaria essa marca. Pô, ficaria muito bom. Dá pra pensar. O tênis que é moda nos Estados Unidos, Dá cara, pra isso aí pensar. Dá pra pensar. é fora sério. Agora vai sair uma... Até a gente vai dar um spoiler, mas vai sair uma collab da New Era mesmo, com a Fila, que é uma marca... Aí vai ter até alguns pares de tênis. Já aconteceu da New Era produzir com a New Balance também, a gente já teve na loja nesses 4 anos. Mas é uma oportunidade que a gente pode Não, sentar e eu tô na marca própria lá, tô visão. Ele na tá marca na própria, base, eu sei, Não, eu tô na marca própria. Eu sei. Não, nós vamos fazer. Tô dentro. eu A vou capacidade tá pronta lá depois. Perfeito. Tá tranquilo. Certo. Não, mas é muito bom a malha É porque um primo meu, ele é o único operador de máquina italiana nas malharias da Serra do Brasil. Faz manutenção e coisa. Então, muitas máquinas que se estragaram, o pessoal entregou pro serviço e coisa, ele ajustou as máquinas e botou lá. E aí ele produzia coisa das malhas também, fazia produção. E aí ele começou a ver a questão dos tênis dos Estados Unidos, tudo, eu disse pra ele, cara, é negócio. E aí foi fazendo os tênis, começou a fazer os tênis e... Virou. Porra, muito bom. É da própria malha mesmo Tu vê, é diferenciado. É muito legal. E aí também não tem pressa. Não, também exato. é uma questão que vai indo, Vamos ter que a que gente sentar e vai conversar. colocando, tu vai Com o botando no tempo. mercado. Exato. Exatamente, é isso aí. Mas, guris, tem uma coisa que o público... Nós começamos uma história, vocês se conheceram, ele veio pra cá, moraram junto, trabalhando junto. Como é que tá isso? Eu não gosto de fofoca, tá? Mas aí o pessoal precisa saber, a gente tem que... Você vai dar... Não, mas a pergunta, eu vou melhorar a pergunta, tá? Como é que com uma vivência que vocês tiveram desse casal, eu há 23 com Dona Jaque, eu acho que se eu terminar com Dona Jaque, eu não quero enxergar mais Dona Jaque já. Capaz, Deus do livre, ela não pode ouvir esse programa. Mas olha só, uma pergunta. Como é que esse relacionamento que vocês tiveram, porque vocês iniciaram um negócio por, um casal, um Sim. conjunto. Exato. E hoje essa vivência que eu vejo de vocês que é muito saudável, isso aí é... É difícil, Porra, né? dentro de um negócio, É difícil, um ex, uma ex... É difícil. Explica pra nós, porque isso é muito Exato. legal. de ver. Já me perguntaram isso, inclusive, um dia eu postei que eu tava lá na loja e aí me mandaram uma mensagem dizendo assim, como é que tu consegue trabalhar com o teu ex? E eu costumo sempre responder muito que, assim, primeiro, a admiração que tu tem por uma pessoa, ela nunca vai acabar. E eu admiro demais o Bruno, principalmente pelo profissional que ele é, sabe? Eu acho que ele é um cara muito pra frente, assim, ele tem muitas ideias, ele é um menino com os pés no chão. Imagina, a gente abriu a New Era Santa Maria, ambos tinham 23 anos. 22 anos. Então, a gente estava morando junto há 1 ano, mais ou menos, com 22 anos, novos, Sim. né? Vivendo uma experiência ali que a gente nunca tinha vivido. E entrando de cabeça numa marca, numa empresa, num negócio que a gente também não tinha experiência de fazer isso juntos. Mas a gente resolveu fazer, entramos de cabeça no sonho ali. E eu costumo dizer que eu acho que a gente só consegue porque a gente tem um objetivo. Exato. Que é continuar fazendo a New Era dar certo. Não, eu acho que muito também, com o passar do tempo, é uma maturidade, sabe? A gente saber lidar com as situações, saber dividir o lado profissional do lado pessoal. Isso é muito engraçado, assim, porque quando... eu não sei quem foi que me contatou pra vir pra vir Julie. aqui. A Julie, isso. A Julie, primeiramente, ela me contatou. E aí eu falei... E aí ela me explicou como seria, né? Qual que é o intuito do podcast. E aí eu falei assim pra ela, olha, Julie, a New Era Santa Maria, ela não é feita sozinha. Ela é minha e do Bruno. Ela é de nós dois. Não tem como eu falar de New Era Santa Maria sem estar o Bruno. E não tem como o Bruno falar de New Era Santa Maria sem estar a Tainara.
Então, assim, eu acho que seria muito interessante que o Bruno estivesse junto pra falar, porque realmente o Bruno é muito do tático. Eu vejo que também. ele é muito sensato, né? Ele raciocina, ele tem mais uma... Pra fazer tu já vai largando, tu já vem no mais, tu vai ali, e ele já tem aquela mais sensatez, aquela... Eu sou um pouco mais Então, ele é mais do tático e eu sou mais do operacional. Exatamente. Exato. Vai ali. Então... Mas é a formação. Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu nunca sei a história do pessoal que é escolhido, que sempre conversa e fala, vamos trazer tal, vamos ver. E aí ele faz essa seleção. E eu nunca sei porque eu gosto de conversar. Conhecer. Claro, poucos entram aqui, mesmo assim com Carlinhos, ou eu não sei as histórias mesmo. E aí o legal é que a gente vai conversando assim. Descobrir. E uma das coisas que a Julie, quando eu fui sair, ela nunca fala nada. Ela falou assim, olha, eles são um ex-casal, tu não vai fazer as tuas... Eu digo, não, pode deixar, Julie, eu não vou falar nada. Tá tranquilo. Não, mas a gente é bem tranquilo pra falar em relação a isso. E é isso que eu fiquei fã, sabe, guris? É sério, é muito legal ver isso, porque eu venho de um relacionamento que a minha mãe e meu pai era uma guerra, sabe? Pra mim, me prejudicou muito cedo. E foi sempre uma guerra entre eles, nunca ficaram não teve aquela amizade, não teve aquela coisa. Sim. E isso é muito ruim. Claro, vocês não têm a questão filho, mas eu vejo que um relacionamento, uma amizade, ficou uma coisa, uma admiração, principalmente. Não, com certeza. Isso é difícil nos dias de hoje. É difícil. Eu particularmente levo pro nosso relacionamento que a gente teve, muito o que eu vi dos meus pais, sabe? Meus pais sempre foram meu pilar para tudo, assim. Eles são 30 anos casados já, inclusive foi agora no final de semana. Pô, me senti teu pai quase, cara. Tô há 23 anos casado, dona Jaque. 30. Não, mas quase teu pai já. É exemplo, sabe? Não dá bola porque eu não esquento. Até porque as pessoas me dão 35, 36, então tô tranquilo. A idade, sabe, tem uma coisa que não me incomoda a idade, cara. Eu gosto, quanto mais tempo passa, mais experiência tu pega e agrega, e isso te torna, pra mim, a idade não é... Eu vejo como uma coisa positiva. Sim, é positivo. Eu queria ter essa experiência de hoje lá atrás. Sim. Eu queria me transformar nessa pessoa, nesse gentleman que eu disse, porque eu era um grosso, e me transformar nesse gentleman de hoje a anos atrás. Seria, entendeu? Sim. Queria ser um empresário anos atrás, mas não adianta. Só a vida vai te dar o tempo. Claro. Então, para mim, a idade ela não é um inimigo, pelo contrário. Eu adoro o quanto vai... Até esses dias nós íamos conversando, cara, nem me lembro, e a dona Jaque tá falando isso aqui, eu digo, pô, vou fazer 50 anos daqui a pouco, já tô... Mas ela, não, calma, tu vai fazer 47. Eu digo, eu já não tenha pressa. Eu já entrou em 50. Já tá virando atrás. Já tô virando já de 50 já. Não, é muito isso, assim, a gente tem muito respeito, principalmente um pelo outro, assim, a gente tem ideias muito parecidas, principalmente nessa parte da mão na massa mesmo. Não, para aí, guris, não é 47, 45 eu tenho. Se ela ouve esse programa hoje, ela já é. Ele vai dizer o que esse homem tá falando. Agora eu olhei aqui, parei, eu sou de 78, 23, 45, vou fazer 46. Olha aí, ó. Eu tô mais novinho. Não, mas tá não. Tá louco. Não, gente, olha, não é fácil. Mas a gente vai lidando, assim, e muito por conta da New Era mesmo, Sim. assim, o objetivo que a gente tem, assim, a gente já conseguiu fazer muito, agora, no próximo mês, né, a gente e tá em as julho. brigas do negócio, quando não quer, né, como é que fica? Sabe que não acontece tanto, assim. Fala. Quem que dá a palavra final? Eu não, eu só falo, concordo. Não vou querer discutir, tá bom. Concordo. Não, assim, o Bruno, ele impõe muito o que ele quer, assim, sabe? E eu também, às vezes, imponho muito o que eu quero e o Quase que eu sempre, acho. né? Eu tento fazer com que ele enxergue as coisas diferentes, às vezes, da forma que ele tá enxergando. Eu te entendo, Bruno. A Sim. visão delas é a visão que a gente não enxerga, que é a visão delas que a gente não enxerga. Não Exato. enxerga. É isso aí. E eu tenho muito uma questão também, assim, que a própria formação de relações públicas me trouxe, que é dá muito experiência, tentar enxergar as coisas de uma outra forma, né? Desafiar, né? Exatamente. Eu sou muito essa pessoa, assim, de enxergar qualquer situação, qualquer questão, assim. Tipo, tá, mas será que isso aqui não vai ser visto pelas pessoas? Ou vai chegar no nosso cliente de outra forma? Exato. Então, eu tento sempre fazer o Bruno pensar dessa forma, porque às vezes ele é um pouco cabeça dura. Então, eu acho que isso que complementa eu e ele, sabe? Mostrar a sua visão, mas o outro fazer ele enxergar de outra forma e a gente chegar num consenso para fazer as coisas darem certo. Para encerrar esse assunto e nós ir lá, como que foi essa... Agora eu tô curioso para saber. Como foi essa assim, não, realmente não vai dar, vamos continuar o negócio? Foi um consenso assim ou foi um choque para alguém?
Não, na verdade foi vivendo um dia de cada vez, assim. A gente nunca... Eu acho que a gente viveu um período muito conturbado, digamos assim, né? Porque a gente morou junto e aí a gente decidiu abrir um negócio junto e aí veio pandemia. Eu e o Bruno, a gente respirava a New Era 24 horas por dia. Dentro de casa Ficou mesmo. muito... Muito, exatamente. A gente conversava, nossas conversas eram sobre New Era. Quando a gente não estava em casa, a gente estava na New Era. Exato. No momento de pandemia, a gente levava as roupas de dentro da loja para dentro de casa para fazer foto. Sim, até porque era uma empresa que estava começando e vocês Exato. precisavam vender tudo que tinha. Exato. E muito fator novo, sabe? Nessa parte do empreendedorismo, eu acabei vivendo, a partir do momento que que a gente colocou a New Era aqui, acabei vivendo situações onde foi inédito para mim. Era tudo novo, sabe? Que às vezes não... Sim, aí misturava ela. E sabe o que eu sempre falo, Guris, que hoje eu tenho falado muito defendido, que é a questão do casal que empreende junto, passando a primeira fase, ninguém segura mais. Ah, não. E foi essa primeira fase que vocês tiveram junto com a pandemia que foi complicou e que Exato. complicou isso e no fim vocês se tornaram amigos e parceiros para o negócio. Se eu botar no meu relacionamento, a pandemia, se eu te disser assim, ó, dos 23 anos de empreendedorismo, eu vou te dizer que a pandemia, aquelas semanas que fecharam, como a nossa empresa, graças a Deus, ela tinha respirado bem, ela estava bem, foi tranquilo segurar aquilo ali, foi a melhor coisa que eu e Dona Jaque tivemos, porque a gente ficou trancado, isolado, olhando filme, tomando mate, comendo pipoca, vivendo coisas que a gente quase não consegue no dia a dia. Então, para nós foi um pouco o inverso. Vocês tinham aquela coisa que era nova, tá começando Tudo e novo. tem que buscar. Até pela nossa idade. Exato, a preocupação de vender, de... E novos também, vou te dizer, sabe quantos anos eu casei? Quantos? 21. Com 21. E Dona Jaque tinha 17. Eixe. Bem melhor. Dona Jaque tinha 17, eu tinha 21. Eu tô curiosa, eu quero conhecer a Dona Jaque. Agora eu também tô curioso. Ela tinha 21, eu tinha 17, aí nós casamos. A primeira filha, ela tinha 19 para 20 e eu tinha 23, 24. 23. Que a gente resolveu ter, porque a gente resolveu ter filhos cedo. Sim. Para depois, e aí vieram 4. Pô, até cara. Veio, Coisa boa. né, que veio 3 mulheres, cara. Boa. Porra, eu já Queria um tava, homem, né? eu já tava, eu preciso de um homem. Naquela época eu era oficial do exército. Bah. E, pô, Veio preciso de um homem, pra veio defender. homem. Aí veio as 3 gurias. Aí nós chegamos um dia e eu disse assim, não, pô, eu tenho que aprender na vida que nem tudo que a gente quer é o que vai acontecer. Então eu botei na minha cabeça e disse assim, não, a partir de hoje o homem não vou ter um filho guri. Ok, aceito e assim vai a minha vida. E aí nós fizemos uma viagem para São Paulo. Primeira viagem depois das 3 filhas, que a Dona Jaque não queria largar as crianças, nunca, eu digo, precisa largar. Aí ela teve uma crise de rim, ficou 6 dias no hospital, não podia ver as crianças, nem ela, só via da janela do hospital lá embaixo. Aí para ela foi desesperador e para as crianças também. Aí ela aceitou de nós ter que viajar. Aí nós começamos, vamos viajar um fim de semana a São Paulo, fazer o inverso, trabalho muito, vamos ver São Paulo no final de semana, como é que é. Aí a gente foi para lá. 3 meses depois ela estava grávida. Veio homem. E não tem explicação, nós era especialista homem. nisso. Aí veio o guri. Veio o guri, olha aí, ó. Era pra ser mãe de menino. Não tem explicação. Aí veio, a gente sempre diz pra ele hoje na minha, ele tá com 12 anos agora, é o mais novo, tá com 12 já. Tá mais alto que eu, já quase da minha altura, né? Tempo. Já tá da minha altura, cara, tá um cavalo. Então, E aí a gente conversa assim, não, tu é adotado, tu foi adotado. Ele viu uma tristeza com as irmãs dele, tu foi adotado. deve ficar a cabeça. Mas foi assim, e foi cedo também, nosso relacionamento foi cedo. A gente isso passou fez com que muito a gente perrengue. amadurecesse muito também, né? E querendo ou não, do mesmo modo que a gente amadureceu, viveu essa parte do empreendedorismo junto, enfim, eu acho que também, junto a isso, deu uma desgastada na parte do relacionamento em si, sabe? Relacionamento homem-mulher, sem a parte de trabalho, enfim. E eu acho que foi o que acarretou com o tempo esse término, assim, sabe? E aí, a partir do momento que aconteceu, eu acho que a gente começou realmente a viver um dia de cada vez, sabe? A gente não... E aí foi organizando a casa. Quero dizer pra vocês que eu torno fã hoje de vocês, porque eu acho muito legal a questão de... O relacionamento que eu vejo, vocês realmente têm um carinho pelo outro, Sim. uma admiração. Sim. Depois de um relacionamento, tá? De coisa. É difícil de enxergar, então sou um fã de vocês na área casal. Assim, virei um fã de vocês. E até que me permitam, em algumas postagens minhas, algumas coisas, vou colocar no exemplo, essa aí. Vou botar vocês como exemplo, porque é muito legal isso. Pode muito colocar, legal. pode. Não, Mostrar que pode... E a Tainara também, a partir do momento que eu vi... tem esse lado dela mesmo, sabe? A partir do momento que eu vim pra cá, que eu trouxe uma ideia também, ela, pelo fato... Pô, tava terminando a faculdade, tava entrando num ramo que era dela, que ela nunca às vezes pensava em entrar na parte do vestuário, comércio, franquia. A
pô, abraçou junto, sempre foi um braço direito, assim, então eu acho que a admiração é recíproca, sabe? Então é aí que funciona mesmo, e é por isso que a gente mantém o carinho que a gente tem um pelo outro. E é muito, muito legal o carinho, porque não precisa ser num relacionamento, né, cara? Numa amizade. Não, com certeza. Uma coisa pro resto da vida também é muito legal isso. Com certeza. E eu dou exemplo da semana passada. Eu cheguei de fora, tinha trazido lenha, né? E aí meu funcionário tinha contado a lenha grande e eu gosto da lenha menor para minha lareira. E eu gosto das minhas coisas organizadinhas. Só que trabalhando ao mesmo tempo. Eu digo, não, meio-dia eu vou chegar lá, todo Mauricinho igual, mas eu vou cortar a lenha e vou botar, deixar arrumadinho. Aí cheguei meio-dia, almocei. Cara, cheguei meio-dia e 30, eu cheguei em casa, 15 minutos almocei, nem engoli a comida, fui pra lá porque tinha que voltar 1h30 de novo. E me atraquei a cortar a lenha. Quando eu vejo Dona Jaque, toda madame, pegando a lenha e me alcançando, pegando a lenha e me alcançando. Então isso é o exemplo do companheirismo, é bem isso, é bem isso. E agora essa semana, se vocês olhar, não acho que não tá maneiro. Não, eu fiz uma postagem, né? Ainda, mas vou confessar aqui pra vocês que eu botei tudo que eu queria dizer. E aí quem escreve pra mim é geralmente ou é a Débora que faz as escritas, ou é a Gil que faz a revisão. Também alguns temas eu digo o que eu quero e elas escrevem. Aí eu tava sozinho lá no domingo, tinha que botar uma postagem no casal, eu digo, pô, vou reativar o casal. Aí eu fiz pensando, o que, Dona Jaque, tal coisa, e botei no chat GPT ali. E ele me deu um texto, cara, ficou muito perfeito. Botei. Aí tava todo mundo na empresa lá, queria saber quem escreveu. Fui eu, minha ideia. E se vocês olhar no texto, se vocês olhar o texto, vocês têm que olhar a postagem lá, tá a foto da Dona Jaque varrendo a empresa, porque a filial lá de Bento... Eu vi essa foto. Aí ela tá varrendo lá e eu botei o texto, que é essa questão, é o companheirismo. E ela tem uma simplicidade, assim, absurda, cara. Por mais que ela tenha cargo, assim, as pessoas admiram ela muito, assim. Isso é bacana. É sensacional. Não perder a essência, né? Acho que é o mais importante. E eu sempre falo, né, tanto na imersão, em tudo que eu posso, eu digo para as pessoas. Não é porque tu faz um crescimento, e a maioria das pessoas, elas erram, né? Elas crescem um pouquinho e já acham que são qualquer outra coisa. A humildade é o segredo de tudo. A humildade é o segredo. Depois que tu aprende isso, o dinheiro vem uma consequência. Exato. É que muita gente coloca na balança a prova social, né? Que às vezes... Pô, deu certo um mês, deu certo 2 meses, vou mostrar que eu tô bacana, tô isso. Primeira coisa é comprar um carro. Cara, eu acho que é aí que o pessoal se perde um pouco, né? Junto com o imediatismo, às vezes. Pior, exatamente, o imediatismo é o que mais mata as empresas. E aí eu vejo... Essa mudança do que nós conversamos CNPJ, CPF, é o imediatismo. É o imediatismo, com certeza. Ali, girar tu vê o dinheiro ali, tu quer puxar, e não esquece. dá passo maior que a perna, exatamente. Né? E outra coisa, as pessoas não sabem recuar. Não. Sabe que na mentoria, até dessa vez eu não vou fazer na coisa, mas na outra eu fiz, quando o pessoal baixava a escada eu fiz escurecer, baixava os degraus, quando chegava lá embaixo, dava uma olhada e dizia assim, ó, nesse momento tu tem que aprender, que tem muitas vezes que tu tem que descer para subir mais firme e mais seguro. Isso aí é uma obrigação que tem que fazer. Com certeza. Então tu vai ter o momento, não tem quem não tenha que recuar, não tem quem não quebrou um negócio pequenininho que iniciou, mudou, sim. Cara, isso faz parte. Ainda mais no Brasil, né? Empreender no Brasil é um leão por dia. E agora do que tá vindo aí com tudo isso aí, eu sinto um medo, cara. Eu tenho falado para as pessoas, controle seu dinheiro, investimento, detalhe, olhe, porque nós vamos passar um ano... mas o varejo tá sentindo muito. A gente tem os números, né? Eu tenho conversado com todo mundo, tá todo mundo apavorado. O varejo... Assim, a gente consegue ainda ter uma base porque a franquia ajuda bastante, sabe? Às vezes, em questão de pagamento, se a parte financeira, assim, eles dão um suporte bom. Mas o varejo em si, a gente registra uma queda de uns 40%. Mas, 60% tem dado a média. Na nossa rede está uns 40%. Mas tu sabe que a própria Solar, ela nunca teve assim, e hoje ela está no mercado de 60%. Eu entendo. Então só tá mais aquelas empresas estruturadas, mais conhecidas, que ainda consegue... Se manter ali, tem um tempo, né? Tem anos. Mas eu vou ter... Desculpa te perguntar quanto tempo. 5 anos. Na verdade, eu tô na Solar desde 2013. Já. E aí eu levei o golpe em 2018. Sócio. Aí nós tivemos que sócio. Levou nossa casa, levou tudo, cara. Tudo. Não, nós estamos do zero. Uma casa alugada dentro de um quartinho, com 2 funcionários só. E a sorte é que... Daí, quando eu saí, nós já tínhamos 11 franquias. Aí 9 franquias que tinham pago na época 30 mil, disse assim, não, Rodrigo, nós vamos contigo. Aonde tu tiver, nós estamos indo de graça. E aí essas lojas seguiram comigo, então isso me deu uma força, porque essas lojas compravam de mim, eu estruturei a parceria e daí a gente... Você sabe, Rodrigo, que você falando agora, eu vejo também, isso é uma questão interessante de entrar e que eu penso muito sobre a Nuera Santa Maria, que eu acho que... sem pessoas te apoiando e acreditando em você, acho que é muito difícil também.
Poxa, sabe? E eu acho que isso Primeiro também... você já tem um passo, né? Que é vocês um pelo outro, porque no momento que um Exatamente. tá batendo, o outro levanta. Sim. Isso é importante. Exatamente, eu É uma acho que questão isso também, eu estrutural acho que de isso linka... Que vocês têm uma coisa muito mais importante. Não ser sócio, mas vocês foram parceiros de vida Sim, e vocês têm uma amizade muito forte. Eu boa. vejo uma coisa. Sim. Então, vocês, a hora que tu tá pra baixo, ela vai cutucar. Vai. A hora que ela tá pra baixo, tu Eu vai vou- cutucar. Porque a Exato. gente passa sempre assim. Sempre, Exato, sempre. exato. E eu ia dizer isso linka muito com como é essa situação A amizade de de serem vocês hoje, mesmas, por trabalhar juntos, sabe? Eu acho que um negócio sem pessoas que acreditem em você, além de, que eu acho muito importante, que... Deu tempo, estamos avisando. Ah, não, beleza. Já deu tempo. Mas eu acho que eu gostaria de falar isso, assim, e linkar com isso, é que eu acho que além de você acreditar no seu negócio, que eu acho que se você não acreditar no seu negócio, você não vai ir adiante. Isso é uma coisa que eu e o Bruno, a gente tem muito, a gente acredita muito na New Era. Demais, Vamos aproveitar assim. enquanto tá falando isso, então, para nós encerrar, eu preciso a mensagem. Para vocês deixar a mensagem. Pode ser de negócio, pode ser da vida, pode ser uma mensagem muito legal, que é o que a gente vai colocar no ar nesse tempo. No ar. 1 minuto, 1 minuto e meio, dentro desse tempo. Sem pressão, a partir de agora. Quer começar? Pode falar? ser. Pode falar. Eu vou continuar nesse link, assim, que eu acho que você precisa acreditar no seu negócio, né? Se você não acreditar, você não vai ir adiante com ele. Eu acho que isso é um diferencial muito grande entre eu e o Bruno, e por isso hoje nós somos referência, porque a gente acredita na marca e a gente faz a marca acontecer, né? Exato. A New Era Santa Maria acontecer, com o que a gente tem, do jeito que a gente tem. Mas sem pessoas que nos apoiassem e estivessem acreditando no nosso trabalho também, eu acho que a gente não conseguiria, assim. Então, eu acho que é muito importante. Além de você acreditar no seu negócio, você ter pessoas ao seu lado que acreditem, né? E nesse caso entra o Bruno estando comigo, entra eu com ele, entra a minha mãe, que trabalhou de frila com a gente nesse tempo de pandemia, entra o pai e a mãe dele também. Então, Meus pais também que sempre foram pilar. então acho que ter pessoas junto com você, assim, que acreditem em você e no seu negócio também é muito importante. E eu acho que o principal, eu levo mais para a área do empreendedorismo, e que eu acho que, por eu ter diversos amigos empreendedores também, eu vejo que isso é uma dificuldade, que independente da situação que a gente está passando, ou que às vezes a mesma pessoa que começou contigo o negócio, às vezes está melhor ou pior, cada um tem seu tempo. Isso aí é uma coisa que às vezes atrapalha o negócio por tu achar que o teu tempo é o mesmo do que o cara que está indo um pouco melhor que tu, por exemplo. Falta um pouco esse discernimento na galera. Eu acho que isso é importante e é o que faz a diferença muitas vezes, né? Porque às vezes a pessoa busca imediatismo, busca se comparar, e é aí que às vezes ela acaba indo por água abaixo o negócio. A tal da comparação. Show de bola, muito bom. Adorei a história, adorei a história de vocês, principalmente essa questão, essa admiração um pelo outro, muito bacana. legal mesmo. Para quem está casado há 23 anos, isso é uma surpresa, né? Sim. Muito legal mesmo, adorei tudo. A empresa, vamos ter que conversar sobre a questão do negócio também. A gente também agradece muito assim, até o Exato. convite, a oportunidade De ter de às vezes vindo aqui poder falar, expor também como funciona o making off da New Era, o nosso making off. Mas E- é E te bem legal. esperamos lá. Vou fazer a visita, tá feita a Vai promessa. lá. Então, agradecer vocês, agradecer quem nos assistiu, quem nos ouviu. Então, mais um Raizcast. Encerramos por aqui. E eu encerro com a minha frase, né? Fiquem com Deus.